Bom dia, a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa escola dominical hoje e vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui honrando e glorificando o Teu santo nome, Deus. Nos abençoe mais um culto, Senhor, mesmo que online, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora ler a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. O título é o seguinte: Renovação da Aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E que nós possamos pensar neste texto, nesse mês de maio que se inicia o mês da família, apesar de nós não estarmos unidos, mas estamos em casa com a nossa família e que a gente possa ter esse propósito da gente e da nossa casa servir ao Senhor. Amém? Nesta manhã, e eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical e nós estamos estudando a lição da revista que fala sobre a idolatria, e nesse domingo nós vamos estudar a lição de número 10, para quem está acompanhando aí na nossa revista. O título é Trabalho, não idolatria, mas vocação. É uma proposta da revista nos desafiar nessa escola dominical para nós pensarmos um pouco como que nós temos considerado o nosso trabalho, se realmente é uma vocação. Nós entendemos que Deus nos chamou para poder realizar o trabalho, mesmo sendo esse trabalho secular, mas realizá-lo com uma vocação, entendendo que foi Deus que nos colocou ali onde nós estamos, naquela empresa, naquele local, com
exercendo aquela profissão. Então nós vamos fazer a leitura, um texto lá de Gênesis capítulo 2, versos 1 ao 3, que é o momento ali quando Deus terminou a sua criação. E depois nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 10, 31, que você vai observar que 1 Coríntios 10 é uma fala do apóstolo Paulo, onde ele faz de fato uma aplicação direta para nós, como devem ser as nossas ações, como deve ser o nosso fazer diante de Deus. Então aí Gênesis capítulo 2, versículos 1 até o 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, lá no versículo 31, Paulo diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é a proposta das Escrituras Sagradas quanto ao nosso trabalho, quanto ao nosso fazer no nosso dia a dia. Qualquer coisa que nós fizermos, quer seja essa ação no âmbito religioso ou no âmbito secular do dia a dia, nós devemos ter esse zelo de fazer tudo para a glória de Deus. Antes de nós começarmos a fazer uma análise daquilo que a revista está propondo nessa manhã, eu queria fazer uma oração, te convidar para que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa escola dominical, por esse privilégio que nós temos de participar, de sermos edificados com a palavra, que toda a escola dominical, todos os domingos pela manhã, o Senhor tem permitido que nós tenhamos acesso à presença dEle e à sua palavra. Embora nós não tenhamos, nesse momento, o privilégio de reunir fisicamente, de estar na casa do Senhor, mas estamos reunidos de forma online e estamos tendo acesso à sua palavra, estamos sendo edificados, instruídos, abençoados da mesma forma. Então, se você puder, eu te convido agora, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta escola dominical, quando o Senhor nos dá o privilégio de estudar a tua palavra e reconhecendo que a nossa luta contra a idolatria tem sido intensa e constante, e ainda que a gente não pratique a idolatria como ela é vigente em nosso país, ó Deus, às vezes instrumentos, objetos tentam de todas as formas a se tornar ídolos em nossos corações. Por isso, tem misericórdia de nós. O tema da nossa lição hoje é sobre o trabalho e a sua relação com a idolatria. E nós reconhecemos que muitas vezes nós dedicamos mais ao trabalho, ou às vezes temos um conceito errado do que ele significa para nós diante do Senhor, e acaba nós nos envolvemos mais com o trabalho e deixamos a Deus o nosso serviço ao Senhor, o nosso culto ao Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, às vezes para o segundo lugar. Eu sei que na maioria das vezes nós temos justificativas com relação a esse impasse que se instaura em nossas vidas, mas também sabemos, ó Senhor, que precisamos fazer uma reflexão mais profunda, mais sábia, mais ponderada sobre essa questão, porque ainda que as exigências do mundo moderno venham sobre nós, colocando esse fardo, ainda assim pesa sobre nós a responsabilidade de servir ao Senhor em primeiro lugar. Por isso, tem misericórdia de nós, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós vamos seguir aqui como temos feito na lição, porque para a gente não perder aí o rumo da reflexão sobre o tema. O tema, então, é o trabalho, o título é assim, trabalho, não idolatria, mas vocação. É um alerta que a revista faz, exatamente porque nós corremos o risco, e alguns de nós têm caído aí nessa fraqueza, de colocar o trabalho como algo tão importante para nós em relação a Deus, que ele se torna
nós nos tornamos mais comprometidos com o trabalho do que com o nosso serviço ao Senhor, e aí isso acaba se tornando uma idolatria para nós. Claro, você pode dizer assim, não, mas eu tenho as minhas justificativas, enfim, a gente precisa ter cuidado no nosso relacionamento com Deus é com isso, porque quando as coisas são negativas, são coisas que prejudicam, que atrapalham, a gente vê com mais clareza como que elas nos impedem de servir o Senhor. Mas aquelas coisas que nos fazem bem, que são necessárias, que são positivas em nossas vidas, nós temos mais dificuldade de enxergar como que elas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. Porque você trabalha, naturalmente você tem inúmeras justificativas, eu trabalho, nós temos inúmeras justificativas plausíveis que validam o nosso compromisso com o trabalho, não é verdade? Mas a gente precisa, nesse caso aí que a gente tem que ter cuidado, quer dizer, ainda que eu tenha a responsabilidade, o compromisso, a necessidade para com o trabalho, mas eu preciso fazer sempre uma avaliação se ele não está ocupando o lugar de Deus em minha vida. Quer dizer, na essência, eu sei que é muito difícil, talvez pouquíssimos de nós conseguem trabalhar bem isso, né? Mas na essência nós temos que ter a convicção de que primeiro o trabalho ao Senhor, depois aí o trabalho secular. Nem sempre na prática é possível, mas a gente precisa ter isso no coração, porque aí Deus vai nos dando a direção, como que a gente vai trabalhar isso. Agora, quando a minha concepção, o meu pressuposto, né, a minha visão de mundo me leva a entender que não, o trabalho, em primeiro lugar o trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar a família, preciso me manter. Depois eu vou pensar em igreja, alguma coisa desse tipo. Aí então fica mais difícil. Mas ainda que eu tenha um compromisso com esse trabalho, mas se eu sei que eu tenho o compromisso com Deus, né, então aí eu tenho mais facilidade de vencer aí esse impasse que às vezes, ou com muita frequência, se instaura em nossas vidas. Então olha só, a revista chama a nossa atenção para o fato de que muitas vezes o crente vê o trabalho diário como uma coisa mundana, como efeito da queda. Claro que o trabalho está inserido no contexto da queda. Tudo neste mundo está aí no contexto de queda, porque a criação também está caída e aguarda a redenção, certo? Então aí, alguns, de uma maneira mais extremada, entendem que só será, né, trabalho para o Senhor se for o trabalho de pastor ou trabalho missionário, enfim, né? Essas visões mais radicais, mais extremadas. Mas o que a Escritura nos ensina? O que ela traz para nós de ensinamento sobre a questão do nosso trabalho na obra do Senhor? Então, ou no trabalho secular como servos do Senhor. Então nós vamos ver aqui, a revista nos traz 2 tópicos que eu creio que norteiam muito bem a nossa reflexão. A primeira ela fala sobre a vocação e o descanso, depois ela fala a proposta dela, o outro segundo tópico, o título é assim, no mundo, mas não do mundo. Essa realidade, essa certeza que nós temos de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós não pertencemos a este mundo, embora estejamos dele. Então a nossa visão, ela precisa ser diferente, precisa ser de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor e não os padrões estabelecidos pelo mundo. Por isso que até esse jargão, né? O crente é diferente. E realmente nós precisamos ser diferentes. Diferente em que sentido? Mais semelhantes a Jesus e menos semelhantes aí às investidas do mundo, aos desejos da própria natureza humana corrompida pelo pecado. Então olha só, aí a primeira parte diz assim, sua vocação e o descanso. A revista chama a nossa atenção para o fato de que Deus criou todas as coisas e Ele mesmo descansou como modelo, como exemplo para nós. E, consequentemente, nós devemos entender o trabalho como uma vocação e saber que também no exercício dessa vocação está inserido o descanso para que a gente possa servir o Senhor. Então, a Bíblia nos mostra que Deus chamou Adão e Eva no princípio da criação e deu para eles uma ordem, sede fecundos e multiplicai-vos. Estabeleceu a família e, ao reconhecer que não é bom que o homem esteja só e que ele precisava de um auxiliador idônea, conforme está lá no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, Deus afirmou que o homem seria um ser social, ele viveria
em comunidade. E essa é uma grande verdade. A comunidade ali dos nossos pais era Adão e Eva. A criação da mulher surgiu porque o próprio Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Diante de toda aquela majestade da criação, daquela perfeição da criação de Deus, Deus viu que o homem não podia ficar só diante de toda aquela maravilha, toda a beleza da criação. E ele criou a mulher e aí instituiu-se o princípio da sociabilidade, das pessoas viverem em comunidade. Eles eram só dois, mas à medida que a humanidade foi crescendo, foi desenvolvendo isso, então aí Deus, o princípio de viver de forma em comunhão. Não é? Então a ordem de sujeitar a terra determinou o trabalho humano. Criados à imagem de Deus, devemos seguir então essa obra divina. E aí nos 10 mandamentos, já bem depois, já com Moisés, no livro de Êxodo, nós vamos ver então que Deus apresentou modelo de trabalho relacionado ao descanso. Então, aquilo, quando lá nos 10 mandamentos Deus instituiu o descanso sabático, ele tomou como modelo as suas próprias ações. Ele trabalhou em 6 dias e descansou no 7º dia. Então aí, dessa forma que Deus estabeleceu o nosso papel perante a criação. Governar, sujeitar, multiplicar, fazer coisas. Né? Isso é o que Deus fez e agora destinou essas tarefas para nós. Mas aí então, amados, veio a queda. Lá em Gênesis 3, 1:7, diz que o homem desobedeceu à vontade do Senhor e por isso ele se tornou transgressor. O pecado entrou no mundo, a morte passou a todos os seres humanos. E aí então a criação de Deus agora se encontrava distante de Deus, nessa condição de queda, de criação caída. E então, uma das consequências foi que, embora as vocações continuassem, elas foram amaldiçoadas. E aí as ordens para que Adão exercesse domínio sobre a terra, sujeitando, fazendo crescer e multiplicar, elas continuaram. Mas agora ele tinha que trabalhar debaixo de maldição. Aí como que essa maldição veio? Em meio à fadiga, e a terra produziria então o alimento necessário. Né? E o seu alimento não produziria só, seu trabalho não produziria só alimentos, mas também cardos e abrolhos, que são ervas daninhas. E aí isso custaria o suor do seu rosto. Então o trabalho do homem, que as evidências que a Bíblia traz para nós, claro que lá no Éden, os primeiros capítulos da Bíblia, as ações, aquilo que a gente gostaria de saber, não estão muito bem descritos ali, mas já dá para a gente ter uma ideia. Então tudo leva a crer que o trabalho seria algo prazeroso. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar a terra, mas com a queda tornou-se algo penoso. E agora era no suor do seu rosto, e à medida que o homem cultivasse a terra, as ervas daninhas viriam. E esse trabalho, claro, naquela época era uma sociedade agrícola. À medida que a sociedade foi evoluindo, a tecnologia foi surgindo. Hoje, a sociedade atual já não é mais uma sociedade simplesmente agropastoril, ou seja, agrícola e lida só com animais, mas é uma sociedade industrializada, lida com máquinas, mas ainda assim esse princípio de trabalho permanece. Essa evolução, esse desenvolvimento tecnológico do homem é algo que estava dentro dos planos de Deus naturalmente. Foi crescendo, o homem foi descobrindo coisas, foi desenvolvendo. Então aí, mas mesmo nessa situação, permanece o princípio estabelecido por Deus. O princípio do trabalho e ao mesmo tempo o descanso. Né? E aí esse é o tema de grande importância na Bíblia, que é o tema do sábado, que aí ele não está apenas na lei, lá de Êxodo capítulo 20, mas Jesus ensinou que o sábado é um dia de fazer o bem. Ele existe por causa do homem, não o contrário. Então, o sábado é um dom de Deus para os seres humanos ocupados e cansados. Agora, houve um período da lei que o sábado era aquele aspecto cerimonial, fazia parte da lei mosaica, que os judeus guardam até hoje. Alguns grupos religiosos também guardam. Mas, na verdade, o que permanece para nós é esse princípio moral do sábado. Qual que era o objetivo desse dia separado que Deus escolheu como seria o dia do descanso? Era o descanso do trabalho para que o homem pudesse servir a Deus. Então o sábado também é um dom de Deus, ele é uma pausa para que a gente possa descansar e
conviver com a família e assim por diante, não é? Então, o sábado nos fala de Cristo e o fato de nós não trabalharmos é também um lembrete de que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim pela graça de Deus em Cristo. Se a gente fizer essa aplicação mais voltada para a teologia, o descanso sabático, que é onde nós paramos as nossas atividades para servir ao Senhor, nos remete a isso. Então, essa questão do descanso é muito importante para Deus. Deus determinou que o homem descansasse um dia entre 6, também a terra é da mesma forma. Lá, a terra de Israel foi determinada pela a lei mosaica, que de 7 em 7 anos a terra descansaria. E isso é um princípio da agricultura. Todo especialista nessa área confirma isso. Então, no 6º ano em Israel, a terra dava o seu fruto e produzia-se mais, para que no 7º ano a terra descansasse, e ali ela não plantava nada, ela ficava ali em repouso. Quando chegasse o 8º ano, isso, o ciclo seguinte, a terra já começava a produzir em abundância durante mais 6 anos. E depois de 49 anos, ou seja, 40 e 49 anos, vinha o chamado ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. Todo 50º ano era o ano do jubileu, onde mais uma vez a terra descansava, as pessoas paravam de trabalhar, o que produziu no ano anterior aqui iria alimentar a nação, e muitas práticas de libertação aconteciam naquele momento. Por exemplo, escravos eram libertos. Por exemplo, se a pessoa comprava um terreno naquele ano do jubileu, ele tinha que devolver para o dono, que era o dono antigo. Então, geralmente, os terrenos eram avaliados em Israel de acordo com esse ano. Se estivesse próximo do ano do jubileu, o terreno era mais barato. Se estivesse bem distante, por exemplo, um terreno, vamos supor que tivesse o ano do jubileu esse ano, um terreno que você comprasse, o israelita comprasse ano que vem, era um preço. Mas se ele comprasse 10 anos depois, já era mais barato. Ia barateando, barateando, até chegar próximo o próximo ano do jubileu, os próximos 50 anos. Por quê? Porque naquele ano ele tinha que devolver a terra, já não pertencia mais a ele. Tudo isso é um princípio do descanso, e esse princípio traz o quê? Você observa a lição para nós, traz restauração. Quando então era a restauração do vigor físico, a restauração do vigor espiritual, porque o objetivo do sábado é para adorar o Senhor, para poder cultuar o Senhor, não é só para dormir o dia inteiro. É descansar fisicamente e espiritualmente, porque no dia a dia, na lide da vida, nós vamos nos desgastando, não só fisicamente, mas espiritualmente também. E aí, esse dia era o dia da restauração, o dia da restauração da terra, o dia da restauração do patrimônio das pessoas em Israel. Hoje, no mundo moderno, não tem, a nossa sociedade não tem esse princípio, mas o objetivo em Israel era esse. Então, quando chegava no 50º ano, havia a restauração das propriedades. Para quê? Era o cuidado de Deus, para que não existisse a pobreza. Os escravos eram libertos, para que não existisse pobreza em Israel. Mas mesmo assim, por causa da queda, por causa da corrupção, a pobreza continuava existindo. Pessoas se vendiam como escravos, porque se enrolavam na vida, não tinham como sobreviver. A única solução era essa, e a escravidão era algo praticado ali no Oriente naquela época. Aí então nós vemos que esse era o princípio. O trabalho era uma vocação dada por Deus desde lá do Éden, e nele estava incluído o descanso. O trabalho não é uma aventura do ser humano, o trabalho não é uma escolha simplesmente do ser humano, mas é algo que já estava no projeto criacionista de Deus lá no início, para que o ser humano pudesse servir a ele com o trabalho. E aí o segundo tópico da lição nos chama a atenção para o fato de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aí nós vamos ver que a discussão aqui gira em torno do fato de que Deus chama pessoas para diferentes tipos de trabalho como parte do seu domínio sobre o mundo. Então, o próprio Deus está agindo no trabalho do homem por meio do poder de sua providência. Por isso que a exortação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, que nós lemos aqui, capítulo 10, versículo 31, é que verdadeiramente tudo que nós fizermos como cristãos possa glorificar o nome do Senhor. Ou seja, possa ser de acordo com a vontade do Senhor, para poder abençoar vidas, poder sustentar vidas, e assim nós vamos, dessa forma, cada dia mais agradando o Senhor, não só com o nosso serviço de culto, mas também com o nosso serviço secular. Você observa que se a gente fizer uma leitura gráfica disso aí, a gente vai observar que aquelas atividades que fazem parte do nosso serviço de culto estão direcionadas a Deus.
E aquelas atividades seculares estão direcionadas ao próximo. Então, quando nós trabalhamos pensando no próximo e ajudar uns aos outros, em contribuir para a melhor edificação dos outros, nós estamos adorando a Deus também, embora com essa atividade horizontal, que é graficamente falando, mas na verdade tudo está voltado para Deus. Percebeu aí a diferença? E aí então nós cristãos temos que ter essa concepção assim, dessa forma com relação ao trabalho. Então, embora o homem se esqueça do significado espiritual das coisas comuns que ele faz, e embora o seu trabalho esteja maculado pelo pecado, nós os cristãos que andamos pela fé e descansamos em Cristo, então, podemos viver e trabalhar como um canal para os dons de Deus, para a sua própria glória. Aí a revista nos remete ao que Paulo disse lá, conforme nós lemos 1 Coríntios 10, verso 31. E aí então o Senhor não considera nossas obras e nossa vocação como merecedoras do seu favor. Isso, nossa relação com Ele está baseada apenas na sua graça, no seu perdão, resultante das obras de Cristo. É claro que as nossas boas obras feitas em Cristo, elas têm o seu valor, o seu papel. Mas a essência de tudo, né, as nossas obras não nos fazem merecedores da atenção de Deus, muito menos da salvação, muito menos nos garante lugar ao céu. E também não garante a nossa fé. Elas apenas ilustram, elas são fruto, né, as boas obras são fruto do cristão. Afinal, as nossas ações, elas são baseadas naquilo que está no nosso coração. E aí, o que está no nosso coração quando a gente faz essa avaliação entre nós e Deus, nesse nosso relacionamento com Deus? Está aí as concupiscências do homem natural, que Paulo chama as concupiscências da carne, lá no capítulo 5 da sua carta aos Gálatas, que são essas atitudes que nós temos que são próprias do egoísmo humano. É o ódio, é a inveja, é a cobiça, é a licenciosidade, a prostituição, a promiscuidade, enfim, a atitude de agredir as pessoas que nós vemos. E, do outro lado, ele fala sobre o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que é o desejo do Espírito em nós, que o Espírito produz, aí é o fruto do Espírito, alegria, amor, paz. Isso, então, você observa o seguinte, que essas virtudes que são boas obras, elas são resultado do Espírito Santo habitar em nós. Ninguém ama, ninguém tem alegria, ninguém tem paz, ninguém ajuda, ninguém pratica a bondade, a caridade, para depois o Espírito vir habitar nela. Porque a salvação, quando o Espírito passa a habitar em nós. Então, para a gente, a salvação só é adquirida pela graça de Deus, mediante a fé. E depois que nós estamos habilitados para fazer essas boas obras, certo? Por isso que Paulo, lá, quando ele escreve lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 ao 10, ele fala sobre o mérito da salvação, que é pela graça, mediante a fé, e não de obras, e depois ele fala que nós somos preparados para andar nas boas obras, preparados por Cristo. Então, sendo assim, nós observamos que nesse mundo nem toda ocupação ou meio de vida é uma vocação. Aqui a revista alistou algumas práticas aqui que são bem interessantes. Eu coloquei ela aqui em frente para ficar mais fácil. Então, por exemplo, traficante de drogas não é uma vocação de Deus, porque só contribui para a destruição das pessoas. Um matador de aluguel, que pratica outros crimes, e assim por diante, né? Até trabalhos que são considerados legais em algumas sociedades, por exemplo, a prática do aborto, não está amando o seu próximo, né? Vender produtos que são legais, mas nocivos, bebida, cigarro, que a gente sabe que bebida é legal. A pessoa não está transgredindo a lei. Cigarro é legal vender, não está transgredindo a lei, não é isso? Tem os ilegais de contrabando, mas é legal. Ninguém comete crime ao fumar ou ao vender cigarro. Mas essas práticas não são listas diante de Deus, não agrada a Deus, e só promove a destruição, certo? Então a revista nos mostra também outra situação que ela nos chama a atenção. Ser um rico ocioso. A pessoa tem muito dinheiro, mas a riqueza dele é só para o seu deleite próprio. Essa riqueza, ele não investe em nada, ele não ajuda ninguém, ele não contribui com nada, não beneficia ninguém. Então isso também não é uma vocação de Deus. É a pessoa viver um bom vivan que não acrescenta nada na vida das pessoas.
Então aí muitas ocupações legais bem pagas consistem em levar pessoas a pecar. Nós vemos aí tantas atividades, por exemplo, no meio artístico, que trazem grandes malefícios para a sociedade. Televisão, por exemplo, o teatro é uma arte, né? A encenação é uma arte, mas nós vemos que muitas vezes os atores muito bem pagos fazem coisas aí que só levam as pessoas à destruição, à ruína moral, à ruína social, à ruína familiar. Casamentos são desfeitos por programações que se vê nas novelas, nas televisões, novelas, por exemplo, que moldam aí a filosofia de vida, a visão de mundo da sociedade. Esses meios de comunicação têm uma influência muito grande. Isso não traz um benefício. Então isso não é vocação que agrada a Deus, que honra o Senhor. Ou seja, a pessoa está usando aquela vocação, por exemplo, a pessoa tem uma voz maravilhosa para cantar, mas às vezes ela usa essa voz para levar as pessoas para um caminho que não agrada a Deus, e não para louvar a Deus. Não tem aí esses grandes ídolos que na verdade são exemplos de devassidão, de prostituição, de fracasso com relação a drogas. Mas a pessoa tem tudo na vida, ganha dinheiro, tem sucesso, faz shows pelo mundo inteiro, mas totalmente dominado pelas drogas. Aí as letras das suas músicas expressam, né? A pessoa tem um veio poético impressionante, mas só compõe coisas para levar a pessoa à depressão. Você já deve ter observado, por exemplo, esses cantores famosos aí, às vezes tem uma voz bonita, a música tem uma melodia bonita, a pessoa faz um arranjo com os instrumentos ali que a gente fica admirado, como que a pessoa é capaz de ter aquela habilidade. Mas aí vem uma música que é só música de gente que foi traído pela mulher, que não deu certo no amor, que viu a jovem que ele era apaixonado por ela sair com outro e casar com outro. Só mensagens depressivas que trazem destruição. Aí o povo vibra, aí o povo sai daquilo ali com interiormente a alma totalmente deprimida. E aí acontecem as tragédias que nós vemos aí, que do dia a dia, as pessoas frustradas, as pessoas desanimadas, as pessoas derrotadas na vida e assim por diante. Então são vocações que não trazem, né? As pessoas usam a vocação que ele tem, o talento natural que Deus deu, para poder, às vezes, levar as pessoas para um caminho errado e não um caminho correto. Então, vale a advertência de Paulo, aqui quando ele escreve aos Coríntios, nos lembrando que tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus, para honrar o Senhor, para levar as pessoas a ter paz, levar as pessoas a serem um pouco melhores. E aí o único meio das pessoas serem melhores é ir se desvencilhando os desejos da natureza humana caída e se revestindo do fruto do Espírito, os desejos do Espírito em nós. E isso só é possível por intermédio de Cristo Jesus, não é verdade? Não tem como, não tem outro caminho, certo? Então os cristãos, aqui a revista continua dizendo, os cristãos estão no mundo, mas não devem ser do mundo. Então isso acontece por meio da vocação, que as palavras de Cristo aí, lá em João capítulo 17, aquele sermão lá de Jesus, quando ele fala sobre a situação nossa, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, lá no Evangelho de João, o capítulo 17, os versos 14 a 18, nós vamos fazer essa leitura aqui, a chamada oração sacerdotal de Jesus. Aí ele diz assim, o verso 14 e 18, são 26 versículos. Essa oração não dá para a gente fazer essa leitura completa, mas depois você pode, aproveite aí o dia de domingo à tarde, faça a leitura desse capítulo 17 de João, você vai ver como que são edificantes essas palavras de Jesus. Aí no verso 14 diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus Pai, não é isso? E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, é chamada oração sacerdotal, porque Jesus está se dirigindo ao Pai em favor dos discípulos, em favor da igreja, não é isso? Então, aí o verso 15 diz assim, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então percebeu? 2 vezes Jesus diz assim, que não é do mundo, eu também não sou.
Então, ele dizendo, ele também não é. Então, nós não somos do mundo, mas fomos enviados para o mundo. E aí, qual a implicação imediata disso? Que a gente precisa fazer a diferença onde nós estamos. E a diferença a gente não faz só pregando o Evangelho, só falando de Jesus, só lendo a Bíblia. Não, isso é fundamental, é a base. Mas a diferença, isso é o nosso papel de testemunhos, de proclamadores da boa nova de Cristo Jesus. Agora, o que vai fazer a diferença onde nós estamos plantados, nós estamos ali, nosso contexto que nós vivemos, é a nossa conduta. E aí entra a questão do trabalho. O seu trabalho, como é que você encara o seu trabalho? Qual a sua postura no seu trabalho? Isso aí é que vai fazer a diferença muito significativa. Então, ao desempenhar suas vocações, os cristãos se envolvem com o mundo. É assim que pode exercer uma influência positiva sobre a cultura. Então, aqui a lição chama atenção para o fato de que atores, músicos e artistas cristãos podem ser sal e luz, conforme lá em Mateus 5, 13, 16. Podem ser, às vezes não são, mas o talento musical, o talento artístico, Deus deu para que pudesse glorificar o nome dele. Né? Então, no mundo que geralmente é escuro pelas trevas do pecado. Né? E é por isso que precisamos de cristãos em todas as profissões, principalmente ligadas à cultura, à arte sacra, à arte cristã. Nós vamos estar representando artisticamente os valores do reino dos céus, e não como as pessoas fazem os valores do reino das trevas. Não é isso? Então, além disso, é na vocação evangélica que pode ser feita com mais... que evangelização, na vocação que a evangelização pode ser feita com mais eficácia. Como os não cristãos podem ser alcançados pelo evangelho? E aí a gente sabe que a gente prega o evangelho, a revista diz assim, é improvável ir em uma igreja. Talvez um evangelista possa bater a porta deles, mas hoje em dia dificilmente vão deixar ele entrar. E é uma verdade, no ambiente moderno que nós vivemos hoje. Então, as pessoas não estão interessadas em Deus. As pessoas não estão interessadas em igreja, as pessoas não querem saber de igreja, de maneira geral. Até os crentes também, infelizmente, né? Alguns. Mas nesse dia a dia, no relacionamento, é que nós vamos conseguir fazer a diferença. Vamos mostrar para eles que nós somos diferentes, e aí sim vai entrar o nosso testemunho. Então, para os cristãos, o trabalho tem um sentido diferente, né? E aqui a revista tem muitas vocações, o trabalho de um cristão e de um não cristão é o mesmo. Então, é o trabalho que a gente faz. Por exemplo, tem aqui a revista citou, por exemplo, marceneiro, ator, músico, outros profissionais, motorista de ônibus, que não tem aqui, mas eu estou lembrando, médico, engenheiro, professor. É a mesma coisa, tem professores cristãos e não cristãos. O que é que vai fazer a diferença do cristão? É quando ele faz aquele trabalho dele para a glória de Deus. Aí ele não vai negociar os princípios dos céus em prol daquele trabalho. Se o chefe manda a secretária que é cristã mentir, se ela está trabalhando para a glória de Deus, não importa as consequências, mas ela não vai mentir. Ela não vai obedecer. Se manda fazer alguma coisa errada, a pessoa não vai fazer, porque ele sabe que isso não vai... Aí, com isso, agindo dessa forma, ele não vai agradar o Senhor. Né? Então, aí, o cristão deve ser honesto e ético, e esse comportamento é esperado dos trabalhadores não cristãos. Ainda que eles nos persigam, mas eles esperam de nós isso. Existem muitos empresários, muitos patrões, muitos chefes que delegam atividades, delegam para poderes, né? E tarefas para irmãos nossos e irmãs, exatamente por causa da fidelidade deles. Que na mente daqueles, às vezes nem cristão mas na mente daquele diretor da empresa, sabe, nele ou nela eu posso confiar. Então eu posso entregar essa tarefa que eu sei que ela vai fazer, aquela jovem ou senhora, eu posso entregar essa tarefa para aquele jovem, para aquele senhor que eu sei que vai fazer. Por quê? Porque eles são cristãos. Então, embora o mundo às vezes nos persiga, nos rejeite, nos despreze, mas eles sabem quem nós somos por causa de Cristo Jesus, quando de fato a gente demonstra Cristo Jesus na vida da gente. Isso? Então, o cristianismo valoriza o recolhimento espiritual, mas também o mundo material. Né? O que Deus criou, Deus viu que era bom. Então, essa questão da gente isolar-se do mundo não é uma proposta de Jesus, embora seja de muitas religiões.
a proposta de Jesus é nós estarmos no meio do mundo, mas para fazer a diferença. Agora, estar no meio do mundo não é estar em todo lugar que o mundo está. Há lugares, há ambientes nesse mundo que não convém ao cristão. A gente não vai para o boteco e ficar lá, batendo papo lá, sábado à noite, domingo à noite, tomando uma cerveja. Não, eu vim aqui porque eu estou aqui no mundo, né? Jesus mandou que eu tenho que estar no mundo. Eu não vou para um local de um prostíbulo, de prática de prostituição, não. Tem que estar aqui porque Jesus mandou eu vir para cá. Mas Jesus conversou com prostitutas, aí é outra história. O contexto é outro bem diferente. Realmente nós temos que evangelizar essa turma, mas com sabedoria e com atitudes sábias e prudentes. Nós estamos no mundo, mas não estamos na prática do pecado. É diferente. Então há coisas no mundo que não são práticas do dia a dia, mas outras são práticas pecaminosas. Então, às vezes, aí eu vou para o carnaval, porque eu tenho que estar lá para fazer a diferença. É claro que a gente sabe que algumas pessoas com prudência vai evangelizar aquele momento, mas não estão lá no meio do carnaval. Alguns grupos mais sérios, claro. Porque ali é o quê? Uma prática mundana pecaminosa. E estar no mundo não é praticar o pecado, é diferente. Jesus não mandou ninguém pecar, ele falou que nós estamos no mundo. Há uma diferença muito grande. Então, Deus veio, o próprio Cristo, né, tornou-se carne, e olha só, mostrando que Jesus mesmo foi alguém que, assim como nós, ele nasceu de uma família, em uma determinada cultura, a cultura de Jesus é diferente da nossa, era filho de um carpinteiro, e tudo indica que ele trabalhou com as próprias mãos ali, as tradições judaicas dizem isso. Os meninos bem pequenos já começavam a ser instruídos pelos pais na sua profissão. Então, seu pai era carpinteiro, o filho era, o neto e assim por diante. Era uma família de carpinteiros e tinha outras profissões, né? Então, seus discípulos também vieram de diferentes vocações. Muitos deles eram pescadores, coletor de impostos, e o apóstolo Paulo era fazedor de tendas, né? E aí, então, eles tinham as suas profissões diárias, mas com diferencial, que agora passaram a servir a Jesus. E os dois exemplos que são bem claros nas Escrituras, que a revista até a lista aqui para nós, que é o caso de Mateus e Zaqueu, que eram coletores de impostos, e você sabe que coletor de impostos daquela época era um indivíduo meio execrado pela sociedade, porque tinha uma conduta bem assim repreensível, porque segundo a tradição histórica dos tempos ali de Cristo, e até começou algumas décadas antes, a Roma é que dominava o mundo, e Roma tinha o seu sistema de governo. Então a Judéia, se você pegar um mapa, você vai ver que a Judéia, ou seja, Israel, ficava muito distante de Roma. Roma na Itália, o mar Mediterrâneo todo, até chegar lá. Então era província distante. E por causa do radicalismo religioso dos judeus e a sua história de conflitos assim por diante, era considerado a província mais problemática do Império Romano. Quando falava a Judéia, todo mundo corria, só ia para lá pessoas da estirpe de Herodes o Grande, Pôncio Pilatos e outros piores do que eles, como os filhos de Herodes, que governavam, iam amando do Império Romano e iam porque tinha que ir mesmo. Ninguém, se pudesse, escolheria um outro local, de tão complicado que era aquele local. E aí, nesse contexto, Roma tinha seus esquemas, e um dos esquemas de Roma para poder comandar todo aquele império era esse. Ela tinha os coletores de impostos. Na Judéia, principalmente, talvez em outras regiões, não, mas na Judéia a gente sabe, porque tem registros históricos, os coletores de impostos eram eram autoridades que cobravam impostos das pessoas e tinham um valor exigido por Roma. Mas aí, ele cobrando aquele valor que o império exigia, ele estava livre para cobrar o que ele quisesse. Aí é uma roubalheira danada. Então o pessoal cobrava aquilo que o império exigia e pegava o seu também. E aquilo, irmãos, corrupção não cabe em lugar nenhum. Todo corrupto é visto como alguém abominável. E aí, o que aconteceu com esses dois? Mateus se tornou um apóstolo, Zaqueu um seguidor de Jesus. Nós vemos lá no caso de Zaqueu, Mateus aí não tem um registro claro sobre a atitude dele, mas que ele largou a coletoria, largou. Aquele meio corrupto ele largou, porque ele foi seguir a Cristo. E Zaqueu, ele acabou se tornando alguém honesto e se dispôs a reparar os danos que ele tinha feito. Tanto dinheiro que ele ganhou, tanto que ele corrompeu,
mas ele agora estava disposto a reparar. Então, esse é o diferencial. Aí, o resultado, eles saíram fora. Então, o trabalho que é reprovado diante de Deus não convém ao cristão. Existem trabalhos que realmente não agradam a Deus. Nós temos que ter essa sabedoria para fugir. Nós estamos no mundo, temos que trabalhar por causa das necessidades, mas a gente precisa fazer do nosso trabalho um meio de glorificar a Deus. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, conforme nós lemos, fazei tudo para a glória de Deus. E aí então, a revista nos lembra aqui que os discípulos, alguns eram pescadores também, e aí, depois da ressurreição de Cristo, eles foram enviados para serem pregadores do Evangelho e não foram tirados do mundo, até que chegou o dia da morte de cada um deles, como acontece conosco. Então, eles estavam inseridos naquele contexto social. E aí, acontece comigo, acontece com você, e a gente não pode descuidar disso, certo? Então, aí, a revista conclui com uma lembrança interessante, que é uma ilustração, um desafio a gente a pensar sobre as pessoas que estavam envolvidas naquele acidente das Torres Gêmeas em Nova York. Já faz muito tempo, foi em 2001, né? 11 de setembro de 2001, está aqui até a data na revista. Então, quando houve aquele ataque que os aviões chocaram com as torres, o pessoal saiu correndo, aquele desespero, trabalhadores correndo, cada um querendo sumir de perto daquele local ali. Mas aí a reportagem mostra, os registros históricos mostram que vários profissionais corriam o contrário. Bombeiros, policiais, a equipe de resgate. Quando o povo estava fugindo, esses estavam correndo para dentro das torres para quê? Para poder salvar pessoas, para poder conseguir livrar o maior número de pessoas ali daquela tragédia. Um detalhe importante é que, às vezes, essa prática, ou seja, o exercício da sua profissão, do seu trabalho, pode impedi-lo ou impedi-la de servir ao Senhor. Então, não é uma situação tão fácil de resolver, tão simples, é delicado. Mas o que a gente precisa observar é que nós temos que atentar para isso. Às vezes, as soluções não são tão simples para as dificuldades nas quais nós encontramos, para os problemas ou para as questões que a gente tem que resolver. Mas a percepção, a conscientização de que aquilo está errado, isso tem que ser radical, tem que ser rápido, para que a partir daí a gente possa encontrar soluções. Nosso relacionamento com Deus, a solução das questões começa quando a gente entende que a gente precisa mudar, que aquilo na nossa vida está errado. Então você observa que não é uma tarefa muito fácil, é muito delicada, mas nós precisamos conscientizar disso. O fato de que o nosso trabalho precisa ser uma vocação de serviço ao Senhor e não um objeto de idolatria. Não é que a gente presta culto, não é que a gente presta a adoração como um ato de culto, com toda aquela liturgia do culto, mas também os seres, os objetos ou os entes espirituais se tornam objeto da nossa idolatria, não é só quando nós seguimos um rito de culto em relação a eles. Quando nós oramos a eles, pedimos a eles ajuda, quando nós oferecemos alguma coisa, não. É quando eles começam a ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas também. Às vezes a gente não atenta para isso. Então, quando algo começa a me impedir de servir ao Senhor, algo se torna mais importante a ponto de, no momento que eu tenho que decidir entre o Senhor e aquilo, eu prefiro seguir aquilo ou o trabalho, ou qualquer outra coisa e não o Senhor, aquilo está, na verdade, sendo um ídolo na minha vida. Esse é que é o ponto que, às vezes, nós não atentamos. Quando a gente oferece um serviço de culto àquele ser, àquele ídolo, é mais fácil de perceber. Mas nessa perspectiva, aí a gente reconhece que é mais difícil. Porque, como eu disse, às vezes a questão é lícita, perfeitamente legal que a gente está fazendo. O único detalhe é que está nos afastando da presença do Senhor e a gente vai perdendo a oportunidade de crescer na graça e no crescimento. Então fica esse desafio para mim e para você nessa manhã. Pense nisso, faça uma avaliação. Cabe a nós refletir juntos e falar sobre isso, mas a decisão é pessoal, é de cada um de nós. Eu quero orar por você, por mim e por todos nós,
durante essa escola dominical, encerrando assim esse estudo com essa oração, e aí nós vamos partir então para outra parte da escola dominical, que são os atos de encerramento da escola. Então, se você puder, feche os seus olhos, vamos fazer essa oração, agradecer ao Senhor, e depois nós vamos dar prosseguimento aí para o encerramento da nossa escola dominical nessa manhã. Oremos então. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alerta, mas ao mesmo tempo nos consola com a certeza de que nós temos a possibilidade de, mesmo com as atividades consideradas seculares, servir ao Senhor e atuar nelas para a glória e honra do Senhor. Tenha misericórdia de nós, abençoe cada um de nós que está nesse momento refletindo sobre a tua palavra, faça com que esta reflexão possa nos incomodar, possa nos desafiar a pensar melhor sobre a nossa postura em relação a tudo que está ao nosso redor, para que nós não caiamos, ó Deus, na fraqueza, na sedução do maligno, de trocar a adoração a Ti, que é o único Deus, para qualquer outro ser ou qualquer outro objeto, que isso não vai agradar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, abençoe o dia de cada um, de cada família, à tarde, e permita, Senhor, que à noite nós possamos participar do culto de louvor e adoração, ouvir a Tua palavra também, mesmo nesses tempos, quando estamos aí reunindo de forma online, mas sabemos que estamos reunidos em espírito, e mesmo assim, e ainda assim o Senhor tem falado conosco e tem nos sustentado. Tenha misericórdia de nós, não nos deixe fraquejar, não nos deixe desanimar nesses momentos difíceis, porque nós somos vencedores por Cristo Jesus. Certamente, Senhor, nós vamos vencer, mas esse desafio, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, para a glória e honra do Senhor. Fica conosco, abençoa agora os atos restantes dessa escola dominical, que também eles sejam feitos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Agora nós vamos orar pelos nossos aniversariantes da semana e os aniversariantes de casado também, e encerrar nosso colo dominical.
Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais este dia. Nós queremos agradecer a vida dos aniversariantes dessa semana, de quem está fazendo aniversário de casamento, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos e as suas misericórdias sobre a vida de cada um, Senhor, e que o Senhor dê muitos e muitos anos de vida na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.